Bem, hoje teve uma entrevista coletiva na prefeitura para falar de quitação de dívida. Dívida ativa é quando a pessoa deixa de pagar tributos, impostos, por exemplo, IPTU, numa cidade. Aí o nome dela vai para inscrição em dívida ativa. Isso também acontece quando a pessoa tem dívidas com o Estado, com a União, no caso o governo federal. Agora, aqui em Pouso Alegre, a prefeitura lançou hoje, então, um programa e também uma nova forma de cobrança com uma taxa Selic, para poder tentar facilitar a vida de empresas e de pessoas. Isso tudo para minimizar a dívida ativa que essas pessoas e empresas têm. Esses dois textos viraram projetos de lei que já foram enviados para a Câmara em pedido de caráter de urgência, ou seja, podem entrar em votação já nesta terça-feira. O Iago Almeida acompanha tudinho junto com o cinegrafista João, aqui do Terra do Mandu, e eles trazem os detalhes para a gente na fala do prefeito Coronel Dimas, que ele destacou que muitas das empresas e pessoas foram afetadas no período da pandemia e por isso acabaram aí, quando tiveram problemas econômicos, ficando devendo para o município e sendo inscritas em dívida ativa. Ele fala que esses dois projetos entram com caráter até de justiça social. E a forma como essas dívidas iam crescendo mês a mês, elas ficavam impagáveis. A exemplo para vocês, está lá uma pessoa devendo R$1.000. Se essa dívida dessa pessoa fosse já para a dívida ativa, só de ir para a dívida ativa já é cobrado uns juros de 20% da pessoa. Só de ir para a dívida ativa, quer dizer, de 1.000 já vai para 1.200. E daí vai inserindo uma série de cobranças também. Então, diante dessa situação, em todas as vezes que eu estava na rua caminhando, ou em eventos da prefeitura ou não, sempre eu era abordado por um cidadão comum ou um proprietário de uma empresa pedindo esse incentivo à regularização fiscal. Bem, um dos dois projetos, o 14.071, ele cria o Programa Municipal de Incentivo à Regularização Fiscal, que é o chamado Refis. Garanto que você já ouviu essa forma de chamar esses projetos em várias cidades. Aqui em Pouso Alegre mesmo já teve, mas não dessa forma. E com esse projeto ainda também é criado um curso de educação financeira que será executado pela Secretaria de Políticas Sociais. Segundo o prefeito, quem se inscrever até o dia 29 de dezembro de 2023, se esses projetos forem aprovados, pode ter anistia de juros, de multa e ainda parcelar a dívida ativa em até 60 meses. Então a pessoa pode parcelar em 12 vezes, em 24 vezes, em 36 vezes, em 48 vezes, em 60 vezes. Então isso vai possibilitar que grandes camadas da população, seja da classe A, B ou C, ela entrar nesse incentivo de regularização fiscal. E nisso, logicamente, que vai ter um escalonamento aí de desconto. E quem, por exemplo, for pagar uma cota única, vai ter um desconto de 90%. Em 12 meses, 80%? 70%. Sobre juros, né? Sobre juros e multa. Tá certo? Então isso vai paulatinamente até chegar nos 40%, quem for pagar em 60 vezes. Outra coisa importante, que nós vamos fazer uma justiça social também, principalmente para aquele cidadão de baixa renda. Quem estiver inscrito no CAD único terá um desconto de 100% sobre juros e multas. E tem dois projetos, como eu falei aqui no comecinho dessa reportagem, só que o segundo, ele é um outro tipo. Ele é para mudar a forma de cobrança da taxa, que é colocada sobre a dívida ativa. Atualmente, o município usa uma cobrança que pode ser transformada a partir do ano que vem na taxa Selic e equiparar da forma como é cobrado pelo governo estadual e o governo federal. Segundo o representante da prefeitura, isso vai permitir que seja menos pesada a dívida para essas pessoas que quiserem negociar ou quitar os seus débitos com o município. A partir do ano que vem, a forma de encargo moratório, a pessoa que deve, no lugar de pagar juro de 1% ao mês e correção monetária de GPM, que é como é hoje, e o GPM entre os índices é aquele que tem mais volatilidade. Na época da pandemia, por exemplo, ele chegou acumulado de 12 meses a 35%. Então agora o município de Pouso Alegre vai passar a cobrar como o estado de Minas Gerais, assim como a União. Isso vai desonerar o contribuinte, vai abaixar o peso dos encargos moratórios, o que é bastante relevante, e trazer mais segurança para o município também, porque a forma de cobrança passa a ser mais adequada.